Fala, gurizada! Beleza? Aqui é o professor Bruno Baraldo, de Matemática do Fênix, e a gente nesse vídeo vai dar continuidade à geometria, falando agora de geometria espacial. Assim como no vídeo anterior, vocês já sabem, a geometria cai muito nas provas e com a geometria espacial não é diferente. Vamos lembrar principalmente das fórmulas de volume e ver alguns exemplos que o Enem tenha trabalhado já nas provas anteriores. Então fica comigo aí e vamos dar ali, galera. Valeu! Vamos lá, gente. Vamos falar então de geometria espacial. Eu quero lembrar com vocês duas coisas principais que o Enem vai nos cobrar. O cálculo de volume de um sólido e o cálculo da área de um sólido geométrico. Para tu simplificar a tua vida e não precisar decorar milhares de fórmulas, o que a gente faz? A gente divide isso em 3 grupos. Então, seja para calcular volume ou para calcular área, o melhor é que tu lembre da seguinte divisão: ou o teu sólido vai ser um prisma, ou o teu sólido vai ser uma pirâmide, ou o teu sólido vai ser uma esfera. Então, esses são os 3 tipos básicos de sólidos que vão aparecer na nossa prova. Então, principalmente prisma e pirâmides são aqueles que tu tem que tomar mais cuidado, certo? Então, em primeiro lugar, com relação aos prismas, o que eu preciso lembrar? Bom, primeira coisa, é claro que eu preciso lembrar o que é um prisma. Um prisma é um sólido que possui 2 bases e essas 2 bases têm que ser iguais e paralelas. Então, assim, se vocês lembrarem da maioria dos sólidos que vocês conhecem, vocês vão perceber que são prismas, né? A começar, por exemplo, pelo cubo, que tem um quadrado na parte de cima e um quadrado na parte de baixo. Então, ele tem 2 bases, elas são iguais e são paralelas. Eu tenho o paralelepípedo tem uma base que costuma ser retangular, pode ser quadrada, mas também tem 2 bases que são iguais ou paralelas. E aí eu tenho todas as variações possíveis. Ou seja, a base vai ser a figura que tu quiser. A base pode ser um quadrado, a base pode ser um retângulo, a base pode ser um triângulo e assim por diante. A gente vai também, gente, incluir nesse grupo aqui o maravilhosíssimo cilindro, que tecnicamente não costuma ser considerado um prisma, mas do ponto de vista do cálculo a gente junta com os demais prismas. Por quê? Porque sempre que eu trabalhar com um prisma, não importa qual for a sua base, eu calculo o volume sempre da mesma maneira. O volume de qualquer prisma tem que ser área da base vezes a sua altura. Lembrando que a altura, claro, a gente vai olhar aqui do lado, ó. Isso aqui é a altura do prisma, isso aqui é a altura do prisma, isso aqui é a altura do prisma, ou, por exemplo, essa daqui, que é a altura do cilindro. Ah, Bruno, mas e a área da base? Como é que eu vou saber? Bom, aí é claro que tu vai ter que analisar figura por figura. Então, por exemplo, aqui a área da base é a área de um quadrado, aqui a área da base é a área de um retângulo, aqui é a área de um triângulo equilátero, por exemplo, e ali, no caso do cilindro, é um círculo. Não importa qual é o prisma, vai ter que ser sempre área da base vezes a altura, certo? Agora, e se não for um prisma? Se o que aparecer na minha prova for uma pirâmide? Bom, gente, o que tu tem que lembrar? Aliás, tem 2 coisas que eu gosto de chamar a atenção. Primeiro, olha só, pirâmide, gente, não precisa ser de base quadrada, porque a gente pensa em pirâmide, a gente pensa sempre em base quadrada. É claro que a base quadrada é talvez a mais comum, a mais famosa, porque claramente nos lembra das pirâmides do Egito. Então, isso aqui é um exemplo de pirâmide com base quadrada, uma pirâmide quadrangular. Porém, gente, olha aqui, ó, eu não posso ter uma pirâmide com base triangular, por exemplo? É claro que eu posso, ó. Nesse caso é um tetraedro, uma pirâmide cuja base é um triângulo. E, cara, e aí tu pode começar a inventar todas as loucuras que tu quiser. Ó. Tu pode ter, por exemplo, uma pirâmide cuja base é um hexágono. Aí já vi questão em prova falando de uma barraca ou de um chocolate que tem formato de pirâmide hexagonal e assim por diante. E depois tu vai incluir, assim como eu incluí o cilindro lá naquele primeiro grupo, eu posso incluir também o cone. Olha só, atenção total, porque o cone é um dos sólidos que mais cai em prova. Ele não é tecnicamente uma pirâmide, ninguém olha para um cone e diz, uma pirâmide ali. Mas na prática a gente inclui
no grupo das pirâmides. Por quê? Porque ele tem exatamente a mesma estrutura das pirâmides, que é uma base embaixo e um vértice em cima, certo? Então tem gente que vai diferenciar o grupo dos sólidos que não são pontudos, que tem duas bases, desse grupo de sólidos aqui, que são sólidos pontudos, que incluem as pirâmides e o cone. Beleza? E o volume? O que acontece com o volume? Assim como lá o volume era área da base vezes a altura, isso aqui é bem importante tu lembrar, que o volume continua sendo área da base vezes a altura, só que agora dividido por 3. O que isso significa? Isso significa que quando eu transformo um prisma em uma pirâmide, cortando as pontas desse prisma, o volume desse prisma fica 1/3 do que ele era antes. Por isso lá era da base vezes a altura e aqui era da base vezes a altura dividido por 3. Tranquilo? Ok, e se não for prisma e não for pirâmide, daí o que a prova nos cobra? Vocês sabem, né? Ela nos cobra a esfera. E aí, gente, com relação à esfera, não tem muito o que fazer. Tu vai ter que memorizar a formulinha. Lembra que no caso da esfera, a única medida realmente importante é a medida do raio, que a gente chama pela letra R. E se eu sei o raio da esfera, eu sei o volume da esfera também. O volume da esfera equivale 4/3 vezes π vezes o raio elevado ao cubo. Portanto, com relação aos volumes, isso é o fundamental que tu tem que saber. Calcular o volume de um prisma, calcular o volume de uma pirâmide e calcular o volume de uma esfera. Tranquilo? Beleza. O que mais que pode cair? Bom, aí toma muito cuidado, porque entra a parte que é um pouquinho mais chata, que são os cálculos de áreas ou superfícies. Eles podem chamar tanto de área quanto de superfície. E aí, gente, eu quero lembrar com vocês principalmente os exemplos mais famosos, que são os sólidos de revolução. O que vem a ser os sólidos de revolução? São aquelas figuras geométricas geradas por uma rotação completa, ou seja, por uma revolução de uma figura plana em torno de um eixo. Aliás, os 3 mais famosos já estão aqui no nosso quadro. Quais são eles? Primeiro, aquele sólido que eu vou gerar quando eu pegar um retângulo e fizer uma revolução desse retângulo em torno de um dos seus lados. Depois, o sólido que eu vou gerar quando eu pegar não mais um retângulo, mas um triângulo retângulo e girar esse triângulo retângulo em torno de um dos seus catetos. E o terceiro é aquele famoso sólido que eu vou gerar quando eu pegar, olha só que bonitinho, quando eu pegar um semicírculo, tipo esse que eu fiz aqui, e girar esse semicírculo em torno do diâmetro dele. Gente, nesse primeiro caso, eu dei origem isso aí mesmo, ao cilindro. Então, o cilindro é um sólido de revolução porque ele é obtido a partir de uma rotação completa de uma figura plana. Depois vem o cone que, por sua vez, também é formado por infinitas circunferências. Elas só vão ficando menorzinhas quanto mais para cima eu vou chegando no meu cone. E o último, é claro que o último é a esfera. A esfera também é um sólido de revolução, assim como as demais. Bom, o que eu tenho que cuidar para a gente terminar o nosso resumo teórico? Eu tenho que cuidar com a planificação. A planificação do cilindro e a planificação do cone. Porque o cilindro, gente, quando ele é planificado, ele dá origem a um retângulo adicionado de 2 bases, que é o circulinho na parte de cima e o circulinho na parte de baixo. Então, assim, se te perguntarem, olha o título aqui, se te perguntarem a área da base, é barbada, porque a área da base é a área do círculo que está aqui no chão, ele tem raio R, tu calcula πr ao quadrado. O problema é quando te perguntam essa área aqui do meio, que a gente chama de área lateral.
A mesma coisa pode acontecer numa questão de cone. O que acontece com o meu cone quando ele é planificado? Olha só, ele dá origem a um setor circular com o círculo embaixo. Então, me perguntaram a área da base, o que eles estão querendo saber? Eles estão querendo saber a área desse círculo. Mas me perguntaram a área lateral. Então, o que eles querem saber? Eles querem saber a área deste setor. O que eu vou fazer? Gente, no caso do cilindro, é tranquilo de enxergar, ó. Basta tu perceber que essa medida que eu estou pintando aqui em laranja corresponde justamente ao comprimento da circunferência. Portanto, vale 2πr. Esse 2πr se encontra ali também. Como a altura do retângulo é a mesma altura que o cilindro tinha lá no início, eu chego numa fórmula que é bastante simples. Afinal de contas, quem é a área lateral de um cone? É 2πr, de um cilindro, é 2πr vezes h, ou seja, base vezes altura. Tranquilo? Eu não gosto de pensar tanto na visualização, posso memorizar a fórmula? Pode, tu vai ganhar tempo se tu lembrar do 2πr vezes h. Com relação ao cone, é mais chatinho de lembrar como é que se calcula a área lateral. Eu precisaria montar uma regra de 3 ou fazer algum cálculo maior. Então, aqui a gente pode direto usar a nossa formulinha da área lateral de um cone. A área lateral do cone é πrg. Tranquilo? O único caso que a gente não pensa na planificação é justamente o caso da esfera, porque vocês sabem lá das aulas de geografia, não dá para planificar uma esfera sem que se gere algum tipo de distorção. Portanto, aqui não tenho o que fazer, eu vou ter que me lembrar da formulinha que é 4πr ao quadrado. Então, gente, eu considero que com essas 6 formulinhas que estão no quadro, são as 3 fórmulas de volume, e essas 3 fórmulas de área, a gente consegue fazer qualquer questão do Enem. Querem ver? Vamos fazer alguns exemplos agora. Vamos para a primeira questão, gente. Enem, questão 175 da prova, dizia assim: em regiões agrícolas é comum a presença de silos para o armazenamento e secagem da produção de grãos. Esse é um assunto que eles adoram, no formato de um cilindro reto sobreposto por um cone. Já olha para o desenho, tu tem um cilindro na base e tu tem um cone logo acima, certo? Com as dimensões indicadas na figura. Então já dá para ver na figura, ó. O cilindro tem raio de 3 metros, o cone tem altura de 3 metros e o cilindro também tem uma altura que está dada ali que é de 12 metros, beleza? Aí diz assim, o silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Então a primeira coisa é deixar isso anotado, ó. Cada caminhão consegue carregar 20 metros cúbicos, beleza? Utilize 3 como aproximação para o π, e aí vem a pergunta, o número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos. Então, isso é de um silo, né? Ele fala de um silo só, isso tem que tomar cuidado porque tem 3 silos no desenho, pode dar a impressão que ele está perguntando para 3, mas não é, é com relação a um só. Então, assim, primeira coisa, se eu quero saber quantas viagens eu vou precisar fazer com o meu caminhão, é claro que eu preciso calcular o volume de um desses silos. E aí, o que eu faço? Eu vou dividir, evidentemente, em 2 cálculos. Eu vou deixar escrito assim, ó, o que tem que ser o volume do meu silo? Como o silo é formado por 2 partes, eu vou calcular o volume do cilindro e vou somar isso com o volume do cone. E aí entram as formulinhas que a gente acabou de falar. Como é que eu calculo, em primeiro lugar, o volume de um cilindro? Tu vai ter que lembrar que o cilindro faz parte do primeiro grupo de sólidos, portanto, o seu volume é simplesmente área da base vezes altura. Tranquilo? A área da base é a área de um círculo, o raio desse círculo é igual a 3, então, tu já pode anotar aqui o volume do cilindro. Vou deixar escrito a área da base vezes a altura antes, para ninguém esquecer. E agora tu substitui. Área da base, gente, o que é isso? Tem que ser a área do círculo. A área de um círculo é πr ao quadrado. Então, vou deixar essa formulinha anotada aqui do lado, ó. Então, a minha área da base vai ser π vezes o raio, que é 3, elevado ao quadrado. Isso é a área da base. Vezes a altura. Quem é a altura? Está lá no desenho,
A altura é 12, área da base vezes a altura vai dar π vezes 3 ao quadrado vezes 12. Como a questão disse, para eu substituir o π por 3, eu já posso deixar a coisa escrita desse jeito aqui, 3 vezes 3 ao quadrado. 3 vezes 3 ao quadrado, eu fiz as contas antes aqui, é 27, e esse 27 vezes 12 vai dar 270 mais 54, deixa eu ver se eu fiz a conta certa. 270 vezes, 27 vezes 12, 270 mais 54, 324. Muito bem, metros cúbicos, né? Metros cúbicos, já que todas as minhas medidas aqui estão em metros. Acabou? Não, não acabou. Por quê? Porque agora eu tenho que calcular o volume do cone. Aí vem a segunda parte que eu preciso lembrar com relação às nossas formulinhas que a gente acabou de falar. Cone é um sólido pontudo, então o volume dele é a área da base vezes a altura, só que dividido por 3. Beleza? Área da base vezes a altura sobre 3. Temos as informações necessárias. Primeiro, a altura a questão me deu, a gente sabe que é de 3 metros. E o raio da base é 3 também. Percebe no desenho que o raio do cone é o mesmo raio do cilindro. Eles estão exatamente encaixados um no outro. Beleza? Então o volume do meu cone vai ser, de novo, a área da base. Aqui eu já vou trocar o π por 3, ó. π vezes r ao quadrado vezes a altura, que também é 3. Só que tudo isso sobre 3. A boa notícia é que esse 3 simplifica com esse. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 3 é 27. Portanto, 27 metros cúbicos é o volume do meu cone. Eu já tinha 324 metros cúbicos, que era o volume do nosso cilindro. O que falta eu fazer agora? Como eu quero saber o total, é claro que eu vou ter que somar as duas coisas. Então, a conclusão, vou botar aqui embaixo, é que o volume do meu silo tem que ser 324 mais 27, e isso vai dar 351 metros cúbicos. Lembra que a questão me disse que o caminhão carregava só 20. Então, pega esse 351 e divide por 20. O que eu faço para fazer essa divisão, Bruno? Será que eu preciso ir para a conta da prova, faço todas as continhas? Eu não faria. Eu primeiro voltaria com a vírgula, 35,1, tira o zero de baixo, porque tu já fez uma divisão por 10. E esse 35,1 agora tem que ser dividido por 2. E aí isso aqui vai dar 17,55. E aí se a gente olha para as alternativas aqui, é claro que eles vão botar de sacanagem na letra C 17 e na letra D 18. Mas lembra, esse 17,55 é o número de viagens que esse caminhão teria que fazer. Ou seja, ele teria que fazer mais do que 17 viagens, só 17 viagens não seriam suficientes. Portanto, a resposta é letra D, 18 viagens. Foi? Então, uma questão tipicamente do modelo do Enem, que vai te pedir volume, e na mesma questão, tu tem o volume de um sólido do primeiro tipo, que é o cilindro, com o volume de um sólido do segundo tipo, que é o cone. Tranquilo? Deixa eu te mostrar mais uma. Bom, aqui, gente, a gente tem um tipo de questão que é muito clássica, que são questões que vão misturar volume com porcentagem. Então, aqui vai ganhar tempo quem tiver mais malandragem. Tu até pode fazer o cálculo inteiro, etc., mas talvez tu perca muito tempo. Então, a malandragem aqui é fundamental. Lê comigo, ela diz o seguinte: uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular reto com as medidas do diâmetro, olha a sacanagem, não é o raio, é o diâmetro, com as medidas do diâmetro da base e da altura iguais a 8 centímetros e 10 centímetros, respectivamente, como mostra a figura. Então imagina que tu tem um chocolate, ó, esse chocolate tem a forma de cone e eu sei que a altura dele é 10, vou deixar isso marcado no meu desenho. Agora toma cuidado, porque o que importa não é o diâmetro, o que importa é o raio. Como o diâmetro é 8, o raio vale 4, beleza?
já percebe que com essas informações que estão aqui eu já posso calcular o volume desse cone, mas não faz isso por enquanto. Vamos ler o que a questão quer. Ela diz assim: devido a um aumento de preço nos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decidiu produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor. 19% menor, porém no mesmo formato de cone circular reto e com a mesma altura de 10 centímetros. Então, olha só a sacanagem da galera do chocolate. O que eles vão fazer? Eles vão manter a mesma altura para esse chocolate, só que eles querem que o volume fique menor. Ora, gente, se a altura vai ficar a mesma, qual é a única maneira que eu tenho para diminuir o volume? Eu tenho que, com certeza, tornar esse cone mais fininho. Portanto, o que eu preciso é diminuir o raio. O raio, que era 4, vai ter que ficar menor. Pergunta da questão. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida de raio da base em centímetro igual a quanto? Então, em outras palavras, o que eles estão fazendo aqui, gente? Eles estão te dando a relação percentual entre dois sólidos. Eles estão dizendo, olha, esse segundo sólido daqui tem que ser 19% menos tem que ter 19% menos de volume na comparação com o primeiro. Qual então deve ser o raio dele? Essa é a pergunta da questão. Então, assim, ó, o que eu sugiro para vocês? Gente, primeira coisa, tu tem que entender o seguinte: se o volume diminui 19%, tu pode chamar esse primeiro de V1, tu pode chamar esse segundo de V2, e tu tem que entender que o volume 2, atenção, ele é igual a 81% do volume 1. Então, te liga na sacanagem, porque ele diz o quanto tem que diminuir, mas a conclusão que eu preciso chegar é essa. O volume 2 é igual a 81% do volume 1, porque do 1 para o 2 caiu 19. Então, assim, se eu enxergo isso, qual que é o jeito mais fácil de eu montar a questão? Eu vou começar escrevendo justamente essa informação, porém na linguagem matemática. E aí, gente, a linguagem matemática é essa daqui. Eu vou escrever que V2 é igual a 0,81, que é a mesma coisa que 81%, 0,81 vezes o V1. Então percebe que eu não vou calcular primeiro esse volume para depois fazer uma regra de 3, para depois calcular de novo o outro volume. Não, eu já vou igualar na forma de uma equação. Por quê? Perdão, porque agora eu substituo o volume 2 e o volume 1 e eu vou poder cortar as coisas dos dois lados. Como que vai ficar isso? Acompanha comigo. Primeiro, quem é o volume 2? Ó, para quem não lembra, para quem pulou o vídeo, tu tem que lembrar que o volume do cone é a área da base vezes a altura, só que sobre 3. Então, volume 2 vai ficar área da base, olha lá, é um círculo, o raio é R. Então, isso vai ficar πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura, que é 10, sobre 3. Esse é o volume do segundo cone. E eu sei que ele é igual a 0,81, que é a mesma coisa que 81%, vezes o volume do primeiro cone. Só cuida que no primeiro cone o raio é 4. Então isso é π vezes 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 10 também, sobre 3 também. E agora eu vou resolver para achar o R. Cara, não acredito que é só isso, cara. Sério? Sério que eu vou poder cancelar tudo? Cancela π com π, cancela sobre 3 com sobre 3, cancela 10 com 10. Que maravilha! O que sobrou, gente? Sobrou simplesmente R ao quadrado é igual a 0,81 vezes esse 4 ao quadrado dali, que é 16. Aliás, não faz essa multiplicação.
deixa como tá, porque quando eu jogar a raiz para o lado de lá, eu posso separadamente calcular a raiz do 0,81 e a raiz do 16. Ah, Bruno, mas raiz de 0,81? Sério? Que horror! Não, porque raiz de 81 é 9, né? Então, se raiz de 81 é 9, raiz de 0,81 é 0,9. Assim como a raiz quadrada do 16, a gente sabe que é 4. Conclusão, vou escrever aqui em cima, 0,9 vezes 4 é 3,6, que é o que está na letra C. Foi, gente? Então é mais um exemplo de questão que vai trabalhar com os volumes. Gente, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Revisa as formulinhas de volume e de área da geometria espacial, porque é por aí que o Enem vai. Beleza? Nos vemos nos outros vídeos. Um abraço. Tchau, tchau.